Quanto a nós, que aqui permanecemos, Apocalipse capítulo 4, nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo, versículos de 1 a 11, ok? E dentro desse texto, basear a nossa mensagem dessa noite. Apocalipse capítulo 4, versículos de 1 a 11. Apocalipse capítulo 4, versículos de 1 a 11. Nos diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ação de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Amém. Destaque, meus irmãos, aos 2 cânticos que nós encontramos aqui, no versículo 8 e no versículo 11. Vamos relê-los? Primeiro o 8 e depois o 11. Apenas os cânticos. Vamos lá? Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. O 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Que o Senhor possa abençoar a exposição da sua palavra mais uma vez nessa noite, em nome de Jesus. Meus irmãos, o livro de Apocalipse já foi alvo de exposições anteriores da nossa parte. Nós já pudemos falar um pouquinho sobre alguns aspectos deles na quarta-feira, pudemos falar um pouquinho sobre a questão da marca, da besta de Apocalipse 13, o que são essas coisas, como é que isso acontece na história. Mas o livro de Apocalipse, é verdade, existe nele muita riqueza, além desses detalhes que às vezes parecem um tanto quanto assustadores, um tanto quanto distantes da nossa meditação pessoal. Eu não sei se você, quando vai fazer as suas meditações lá na sua casa, você escolhe o livro de Apocalipse para poder ler, para poder colocar ali diante de você, mas a grande verdade é que muitos de nós fogem desse livro, porque tem muita coisa aqui, não que ela seja difícil de ser entendida, mas às vezes é assustadora. Nós ouvimos algumas coisas nesse livro e nós ficamos perplexos, porque são visões que talvez nós não esperássemos encontrar no santo trono de Deus. E o que eu mais gosto desse capítulo 4 é que o fato do que alguns estudiosos costumam chamar de a sala de controle do universo.
Ou seja, em Apocalipse 4, nós temos uma visão a respeito de onde é o lugar onde Deus sempre esteve e sempre está e sempre estará. O lugar onde se localiza o seu trono. Nós estamos tendo aqui uma descrição, meus irmãos, porque João viu isso. E o fato de João ter visto isso nos aponta para a seguinte pergunta: por que nós precisamos saber aonde fica e como é a sala do trono de Deus? Bom, eu acredito que o contexto do livro de Apocalipse, irmãos, é um contexto que vai nos ajudar. E para que você possa ter viva na sua mente o que é que João está vendo e por que ele está vendo, nós temos que falar um pouquinho sobre os aspectos históricos de Apocalipse. O primeiro deles é que o livro de Apocalipse precisa ser corretamente interpretado dentro do seu propósito. O livro de Apocalipse é visto por muitos como um grande ponto de interrogação. As pessoas leem, não entendem, têm dificuldades de relacionar o que ele está dizendo em várias partes com outros textos da Bíblia, mas a grande verdade, meus irmãos, é que se você ler, por exemplo, esse livro em outras traduções da Bíblia, é bem possível que você possa encontrar um outro nome para esse livro. Em inglês, por exemplo, se você for procurar o livro de Apocalipse na Bíblia, na língua inglesa, você vai encontrar o livro de Apocalipse com outro título, Revelation, ou seja, revelação. Algumas traduções em português da Bíblia também colocam o nome desse livro como Revelação e não como Apocalipse. Às vezes é um trava-línguas, irmãos, desculpe se eu errar. Mas a grande questão é que Apocalipse é uma palavra grega. E a palavra Apocalipse não significa caos, não significa fim do mundo, não significa destruição, mas significa revelação. A palavra Apocalipse significa revelação. A gente costuma usar a palavra Apocalipse sempre quando as coisas estão ficando tão complicadas a ponto de só sobrar caos. E a gente geralmente adiciona essa palavra em frases que têm esse cunho de caos. A gente fala assim, nossa, parece que está acontecendo um apocalipse lá em tal lugar. A gente relaciona essas coisas, porque é a ideia comum que se tem a respeito do livro. Apocalipse significa revelação. Inclusive, irmãos, a primeira palavra do livro de Apocalipse, se os irmãos voltarem lá para o capítulo 1, versículo 1, qual é? Você pode olhar lá e você vai constatar. Apocalipse 1:1. Como é que o texto começa? Revelação de Jesus Cristo. Ou seja, o critério para que Apocalipse tivesse esse nome é justamente o mesmo critério para que o livro de Gênesis tenha o nome de Gênesis. A Bíblia hebraica é assim. O título do livro é a primeira palavra. Por que Gênesis se chama Gênesis? Porque a primeira palavra de Gênesis é no princípio. Lá no hebraico, Bereshit. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, Gênesis, palavra latina que significa no começo, no princípio. Apocalipse é a mesma coisa, tá? Existe um elemento dentro do livro de Apocalipse que também é muito importante. Apocalipse é um livro profético do Novo Testamento, que ainda fala sobre coisas que estão para acontecer, coisas que já aconteceram e coisas que estão para acontecer. E nesse livro de Apocalipse, meus irmãos, nós temos uma mistura de profecia e carta. Se você ler aí Apocalipse capítulo 1, versículo 11, você vai ver que Deus dá a seguinte ordem para João. O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 7 igrejas eram igrejas da região do mundo da época conhecida como Ásia Menor. Todo o conteúdo desse livro, meus irmãos, deveria ser destinado para essas 7 igrejas. Eram igrejas especiais que passavam por momentos também especiais de tribulação. Apocalipse foi escrito entre os anos 94 e 96 depois de Cristo, final do primeiro século da era cristã, época na qual reinava um imperador chamado Domiciano, que foi o pior em termos de perseguição aos cristãos. O reverendo Hernandes Dias Lopes costuma comentar que naquela época faltou madeira por causa de tantas crucificações que eram feitas para cristãos e, diferentemente da crucificação de Jesus, que aconteceu fora da cidade de Jerusalém, no monte chamado Calvário, as crucificações que eram feitas a cidadãos romanos que eram cristãos, eram feitas no meio da cidade. Então eles faziam o seguinte, colocavam as cruzes nas ruas, ateavam piches sobre as pessoas e tacavam fogo, porque não existia luz elétrica, não tinha poste, então aquilo era o poste de iluminação daquela época. Pessoas queimadas vivas por causa do testemunho da palavra de Deus. Nós não tivemos um período assim em toda a história da cristandade. Por isso que Apocalipse é um livro especial. E o que você acha que Deus tem a dizer para um povo que está sofrendo tanto como nessa época?
o que João enxerga aqui, meus irmãos, é exatamente o que João quer transmitir. João não enxerga caos. João não enxerga perseguição. Mas João enxerga um Deus que se revela dizendo o seguinte, Apocalipse 1:8, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era, ou melhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Logo, a mensagem de Apocalipse, meus irmãos, é uma mensagem de consolo. Tudo que vocês estão passando, João escrevendo àqueles cristãos, é algo que Deus preparou na história para que você pudesse aprender como é este mundo, como é Deus e como você mesmo é. É importante dizer também que o próprio João, meus irmãos, era um prisioneiro. Em Apocalipse 1:9, você vai perceber que João está falando de uma cidade, ou melhor, de uma ilha chamada Patmos. Essa ilha ficava 20 quilômetros aproximadamente ao sul da cidade de Éfeso. E é impressionante que a ordem das cidades que você encontra aqui no versículo 11, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, era justamente a ordem das cidades que ficavam no caminho de Patmos, onde João estava, até Roma, que era a capital do império. Se você quisesse sair de Patmos e ir para Roma, encontrar com o imperador, era exatamente esse caminho que você devia percorrer. Primeiro Éfeso, depois Esmirna, depois Pérgamo. Então, esse é o trajeto que João está falando. Isso naturalmente aponta para o fato de que João queria mostrar, com essas informações, quem é o verdadeiro rei, quem é o verdadeiro governante. Não é um império romano, não é um imperador, mas existe um trono acima dele. E é exatamente isso que João vai ensinar. O contexto de Apocalipse, meus irmãos, portanto, é uma perseguição. E todas as vezes que você e eu enfrentamos problemas por causa disso, eu acredito que dói mais. E eu vou dizer para você por que dói mais. Quando você enfrenta doença, quando você enfrenta dificuldade financeira, quando você enfrenta decepção, quando você enfrenta algum assunto familiar, eu tenho certeza que você se machuca. Porque aí vem muitas decepções envolvidas. Talvez você pense, eu não esperava que isso fosse acontecer. Eu não esperava que fosse assim. Eu não esperava que aquela pessoa pudesse me proporcionar uma situação tão complicada, tão difícil. E isso faz com que você comece a questionar caráter. Isso faz com que você comece a questionar a vida. Isso faz com que você comece a se questionar. Mas quando nós sofremos por causa do Evangelho, meus irmãos, é diferente. Porque se você está propenso a seguir o Evangelho, você estará num caminho de acerto, você estará num caminho de obediência, mas nem sempre a sua obediência é premiada com o aplauso das pessoas. Nem sempre a sua obediência é premiada com uma alta frequência na igreja. Nem sempre a sua obediência é premiada com o apoio dos seus familiares, o apoio das suas famílias. Nem sempre a nossa obediência é premiada por Deus com tempos de paz. Mas às vezes o Senhor, por meio da nossa obediência, proporciona momentos nos quais nós vamos nos perguntar, mas eu estou fazendo as coisas certas, eu estou querendo caminhar certo, eu estou querendo andar nos caminhos do Senhor, por que essas coisas estão acontecendo? É por isso que dói mais, meus irmãos. É porque quando aparentemente nós estamos seguindo os princípios corretamente, e aí Deus levanta um problema por causa da nossa fidelidade, o que é que Deus está querendo com isso? Eu acredito que por meio das visões de João em Apocalipse, nós temos apenas uma resposta. João está nos ensinando, e está ensinando a igreja daquela época, que o Senhor, por meio das perseguições, está justamente testando a nossa fidelidade. Por quê? Porque quando nós estamos fazendo as coisas certas, e nós não estamos colhendo os frutos que nós esperávamos colher, nós começamos a flertar com outras possibilidades. Por exemplo, eu estou tentando lutar contra o pecado, mas talvez a minha vida esteja ficando infeliz. Talvez eu esteja perdendo amigos, talvez eu esteja restringindo muito o meu círculo de amizades, eu estou mais perdendo que ganhando. Será que eu não poderia apelar para o pecado? Será que eu não poderia voltar a esse contexto? Será que eu não poderia caminhar novamente nesses caminhos? Será que é isso? Será que esse tipo de coisa passa pela nossa cabeça? E eu acredito, é justamente por isso, meus irmãos, que Deus promove essas coisas. Para um povo que sofre por causa do seu testemunho, João oferece aqui uma série de visões, sendo que a primeira delas é a visão do trono de Deus. Então hoje eu quero falar sobre isso. O que nós vamos enxergar na sala do trono de Deus? Quais são as características da sala do trono de Deus? Vamos então, meus irmãos, ao texto, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Quero falar sobre o que nós vamos encontrar
na sala do trono de Deus. Primeira coisa, nós notamos no versículo 1 que João usa a expressão depois destas coisas. O que passou para que João pudesse então inaugurar dentro do livro uma nova série de visões? Os capítulos 1, 2 e 3 funcionam como introdução ao livro inteiro, porque nesses capítulos o escritor está se apresentando, Deus está se revelando em Cristo para João. E o que é interessante, irmãos, é que João teve visões a respeito de Jesus. João, por ter sido, e naquela época, provavelmente ele era o último dos discípulos de Jesus que ainda estava vivo, João, tenho certeza, tinha vívida na sua mente as últimas coisas que ele viu a respeito de Jesus. Ele viu Jesus fazendo milagres, ele viu Jesus curando pessoas, ele viu Jesus fazendo discursos, mas ele também viu uma coisa muito interessante. Ele viu Jesus sendo crucificado. Ele viu Jesus apanhando, ele viu Jesus morrendo. Inclusive, João era o discípulo que estava aos pés da cruz, quando o Senhor Jesus olha para Maria, sua mãe, e diz para ele assim: mulher, eis aí o teu filho. E diz para João: eis aí a tua mãe. João estava lá e olhou e contemplou isso com o seu olhar. Provavelmente, muito embora ele tenha visto Jesus sendo assunto aos céus, e naquela época o texto bíblico nos fala que nenhum dos apóstolos tinha a menor ideia do que estava acontecendo, mas a última visão que João teve até esse presente momento era uma visão extremamente chocante de Jesus. Eles ainda tinham na mente o fato de que Jesus era alguém que veio para sofrer. Mas a visão que João tem em Apocalipse 1, meus irmãos, é uma visão diferente. O texto diz aqui no capítulo 1, versículos de 14 em diante, você pode ver que a visão é diferente. O texto fala que João viu que a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ou seja, aqui João tem uma visão diferente. João não vê mais Cristo como um servo sofredor, mas vê Jesus glorificado. Isso significa que Jesus está se apresentando agora como um vencedor. Jesus que passou pelo período de provação enquanto ele estava aqui entre nós. A Bíblia nos diz que o Pai aceitou o seu sacrifício, esse sacrifício satisfez a ira de Deus, e a partir do momento em que Jesus foi aceito pelo Pai, agora ele gozou e voltou a gozar do estado de glorificação que ele desfrutava anteriormente. Então a visão que João teve de Jesus Cristo é a visão que no final do livro de Apocalipse João vai ter a respeito dos redimidos. A visão de Jesus como um vencedor diz à igreja: vocês vão passar pelo sofrimento, mas vocês vão vencer. E é assim que vocês devem lembrar, e é isso que vocês devem trazer à memória quando vocês sofrerem. Vai haver sofrimento, sim. Você vai ver pessoas se voltando contra você, você vai ver perseguição, você vai ver talvez os seus melhores amigos, os seus familiares, todos eles se voltando contra você, mas você também não deve se esquecer, como dizem os salmos: eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Salmo 27 é um salmo que eu acredito encaixa muito dentro desse contexto, irmãos, porque o Salmo 27, entre outras coisas, nos diz assim: se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor não me abandonará. Então, o que João está ensinando e o que João está vendo aqui em Apocalipse é justamente essa ideia de transição. Agora Jesus Cristo não é mais aquele pobre homem que sofreu e apanhou, mas ele é o Cristo que venceu. E a ideia de Cristo como vencedor deve, meus irmãos, tomar conta do nosso coração. João baseia todo o seu livro de Apocalipse nisso. Aí nos capítulos 2 e 3, o próprio Jesus vencedor está escrevendo para cada uma dessas 7 igrejas. Cada uma delas recebe um recado pessoal do próprio Jesus. Até que, depois dessas coisas, depois que Jesus falou exclusivamente com eles, Jesus agora está falando com todos nós. E olha só o que João vê. Depois dessas coisas, o texto diz: olhei, e João enxerga uma porta aberta no céu. Isso aqui, irmãos, pode ser entendido literalmente se você quiser, pode ser entendido simbolicamente, mas o fato é o seguinte: o que João está percebendo é que a melhor maneira de você encarar essas situações e esses dilemas da vida é olhando para o céu.
Você não vai encontrar essas respostas na lógica humana e na lógica terrena. Você não vai poder perguntar para uma pessoa, se eu estou fazendo tudo certo, por que parece que a coisa não anda, a coisa não caminha, a coisa não desenvolve? Essa resposta, meus irmãos, a lógica humana não responde. Porque se a lógica humana fosse usada para nós tentarmos responder isso, nós estaríamos dizendo assim, olha, não está avançando porque você está fazendo alguma coisa errada. Não está avançando porque ainda, eu acho que você deve ter alguma coisa escondida. E aí a gente revela o coração, a gente busca, a gente pensa e a gente talvez não encontra, mas o que a lógica divina diz para nós é um pouco diferente. Quando você olha e vê essa porta aberta no céu, João diz que ele ouviu uma voz, como se fosse uma voz de trombeta, uma voz forte, uma voz intensa, dizendo aqui, sobe para cá, sobe para aqui. Irmãos, eu acredito que a experiência de João é uma experiência que só pode ser bem, assim, desfrutada por causa dessa atitude que João teve. O Senhor disse para ele assim, sobe aqui. E eu acho que isso é curioso, porque, obviamente, isso não vai acontecer conosco literalmente. Mas como João escreveu para a gente o que ele viu, então nós podemos considerar que esse convite para nós subirmos para cá é um convite feito para nós também. A melhor maneira de você interpretar os acontecimentos da sua vida é subindo. É você tendo a visão que Deus tem. É você olhando as coisas de cima. Um dos salmos que eu mais gosto é um salmo que diz assim, que o Senhor nos faz andar altaneiramente. O Senhor nos leva para lugares altos. Sabe o que isso significa? Não significa que Deus vai dar a você um status superior, mas que Deus vai te dar uma visão privilegiada. É por isso, irmãos, que o melhor lugar para você contemplar uma paisagem é sempre o lugar alto. Se você está num lugar baixo, se você olhar para cima, você só vai enxergar os montes. Lembra do Salmo 121? Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Quando você olha de baixo para cima, você fica com uma visão extremamente limitada, porque você não consegue olhar além dessas coisas. Mas quando você olha de cima, você enxerga o todo. E é isso que João está aprendendo com o Senhor. Sabe aqui, eu vou dar uma visão para você de como que eu enxergo as coisas. Então tem propósito, então encaixa, você vai conseguir ver. E João, então, meus irmãos, quando essa janela do céu é aberta, ou melhor, quando essa porta é aberta no céu, o texto diz no versículo 2, que João viu um trono, e no trono alguém sentado. A primeira das visões que João teve, então, na sala do trono, é que tem um trono. Mas mais legal ainda, é que tem alguém sentado. E é claro, a sala do trono deve ter um trono, porque senão ela não teria esse nome, não é? Mas essa é uma das figuras bíblicas, meus irmãos, que mais aparece. E eu digo a você que ela mais aparece principalmente em momentos de dúvida em relação ao povo de Deus. Toda vez que o povo de Deus está sendo dominado pelo caos, Deus dá a eles uma forma de enxergar a soberania. E a soberania de Deus é provada através da figura do trono. Lembra, por exemplo, de Isaías? Em Isaías capítulo 6 você tem lá, no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A ideia aqui é igualzinho à ideia de Isaías. Isaías enxerga o trono no ano da morte do rei Uzias. E o que tem isso? Ora, não é simplesmente uma questão de você se localizar historicamente, para que você pesquise lá o ano que o rei Uzias morreu, e aí você, foi nesse ano que Isaías viu. Não, irmãos, vocês sabem quem era o rei Uzias? O rei Uzias foi um dos poucos reis bons de Israel. Mas Uzias morreu atacado de lepra, porque num momento de arrogância, ele entrou no tabernáculo e ofereceu sacrifícios, o que só o sacerdote podia fazer. Deus então não o perdoa. Ele transgrediu as ordens de Deus. Deus deu a ele lepra. E ele morreu. Lepra é uma doença que atualmente tem o nome de hanseníase. Hanseníase tem cura, mas naquele tempo não tinha. Então uma pessoa que contraía lepra precisava inclusive viver afastado, isolado, porque não tinha cura e era uma doença, como é hoje ainda, altamente contagiosa. Foi assim que Uzias morreu. E Uzias era também um grande estrategista, porque com ele Israel não perdia guerra. E de repente Israel perde a sua segurança no rei. E aí todo mundo se perguntando, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? E quando você se pergunta assim, Isaías ganha uma visão de um trono. E é exatamente isso que João enxerga aqui, meus irmãos.
O texto fala, inclusive, que a pessoa que estava sentada no trono, versículo 3, é semelhante no aspecto à pedra de jaspe de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Sabe o que essas visões nos apontam? Que a soberania de Deus é tão abrangente, meus irmãos, mas é tão abrangente que fazem com que Deus enxergue todas as coisas. A visão do trono é uma visão que consola o seu povo, porque através da visão da soberania nós podemos conectar os acontecimentos da nossa vida. João está enxergando que este ser sentado no trono nada mais é do que aquilo que nós mais precisamos quando nós estivermos nos perguntando a respeito de se nós estamos vivendo realmente no caminho correto. Todas as vezes que você for perseguido, é isso que você vai perguntar para você mesmo. Eu estou fazendo certo? Eu estou vivendo certo? As pessoas não estão me aplaudindo. As pessoas não estão fazendo de mim uma pessoa amada, querida, porque eu estou querendo seguir os mandamentos. Eu estou perdendo mais do que eu estou ganhando. Será que eu estou no caminho certo? Essa visão de João, meus irmãos, nos faz a seguinte sugestão. Veja quem é que está sentado no trono. Todas as pedras preciosas que João cita aqui, jaspe, sardônio e esmeralda, são pedras conhecidas pelo brilho. São pedras conhecidas justamente por serem extremamente brilhantes. E se você continuar lendo, o versículo 4 nos fala que ao redor desse trono principal tem 24 tronos, e estão sentados neles 24 anciãos, mas o texto dá um detalhe também muito curioso. O texto fala que eles estão vestidos de branco. E no versículo 5 fala que do trono saem relâmpagos, trovões e 7 tochas de fogo. Sabe o que todos esses elementos apontam? Apontam, meus irmãos, para pureza. Apontam para bondade. Apontam para clareza de Deus. João está tendo uma visão de um trono não simplesmente bonito por ser construído de pedras preciosas, mas porque esse trono comunica a ideia de bondade. Você pode olhar para esse trono e concluir: tudo que esse rei faz é bom, tudo que esse rei faz é santo, tudo que esse rei faz é justo. Então, quando João tem essa visão, João está querendo nos dar algumas lições, meus irmãos. A primeira delas, a perseguição nos ensina que nós estamos vivendo num mundo mau. Nós estamos vivendo no mundo mau. Você não pode discordar disso, e você não pode também descuidar disso. Nós estamos o tempo todo buscando a aprovação popular. Nós estamos o tempo todo buscando a aprovação dos homens para tudo que nós fazemos. E eu vou dar um exemplo para você. Se você aqui dentro, hoje, agora, quando você estiver olhando ao redor, e você perceber que uma pessoa te olhou meio atravessado, você vai ter a seguinte reação: eu acho que o fulano está bravo comigo. Eu acho que o fulano está pensando mal de mim. O que eu fiz? Será que é o jeito que eu estou vestido? Será que eu falei alguma coisa? Mas a gente conclui isso por quê? Porque é o que acontece? Não, é porque o nosso coração é desejoso por isso. Se você convive com as pessoas, você sabe muito bem que quanto mais você as conhece, menos você precisa de palavras para interpretá-la. E quando você vê uma pessoa que está te olhando diferente, que está agindo diferente, você pensa: tem alguma coisa errada ali. E é exatamente isso que faz com que a gente questione o nosso procedimento quando nós falamos a respeito do Evangelho. Porque quando nós nos tornamos fiéis defensores do Evangelho, meus irmãos, nós vamos enfrentar a oposição de quem não é tão defensor do Evangelho assim. E esses que não são defensores do Evangelho vão nos criticar, vão nos falar mal, vão fazer de tudo para que nós abandonemos o caminho que nós temos seguido. E o que a palavra de Deus faz conosco é o seguinte: direcione o seu olhar para onde está a bondade. Esqueça de onde está a maldade. Esqueça da opinião das pessoas que estão ao seu redor, que não têm compromisso com a palavra. Busque a aprovação daquele que está sentado no trono, porque Ele é santo, porque Ele é justo, porque Ele é bom, porque tudo que está ao redor dEle trabalha para a nossa purificação. Meus irmãos, a crise é o momento mais duro, porque é o momento em que a gente conclui as piores coisas sobre nós mesmos e sobre as pessoas. Às vezes você se pergunta: como fulano de tal foi capaz de fazer isso? Qual é a resposta? Fulano de tal tem um coração maligno, mau,
que precisa de Jesus, que precisa de conversão. Nós não aprendemos isso, meus irmãos, a menos que haja perseguição. E Deus tem uma missão muito especial de salvar os seus filhos do poder e da influência deste mundo. E é por isso que Deus promove essas coisas. É por isso que a palavra de Deus descreve o trono e o que está sentado no trono e todos os que estão ao redor do trono com essas figuras que remetem a pedras preciosas brilhantes e brancas e puras. Deus é assim. Então nós devemos buscar a aprovação de Deus. Esse lugar, meus irmãos, deve ser repleto de pessoas com o seguinte pensamento: eu não estou aqui para buscar a aprovação das pessoas que não amam a Deus. Eu estou aqui para buscar a aprovação dos que amam a Deus. Eu quero que o Senhor se alegre comigo. E é por isso que eu direciono o meu olhar para o trono. Existem outros poderes nesse mundo. Existem as pessoas às quais eu sou submisso. Mas nenhuma delas está acima do Rei do Universo, que tem o trono mais elevado do que todos os outros. É isso que João enxerga. E um detalhe muito interessante aqui, meus irmãos. O versículo 5 fala que do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Esses aqui eram os sinais da presença de Deus no Antigo Testamento. É só você lembrar, o povo se reunia aos pés do Monte Sinai, o que acontecia? Trovejava, relampeava, e fogo caía do céu. O que isso significa? Deus estava ali. E a santidade de Deus é algo tão impressionante, que se você não se aproximar devidamente, você vai ser consumido por ela. Meus irmãos, a santidade de Deus é a luz mais brilhante de todas, porque ela revela até mesmo o que está escondido no coração. Não é sem razão, portanto, que quando Jesus fala a respeito dos seus filhos, da igreja, do que Jesus nos chama em Mateus capítulo 5? Vós sois a luz do mundo. Sabe o que isso significa? Vocês vão mostrar para as pessoas aonde está o problema. Vocês vão mostrar para as pessoas que o mal está dentro delas. Vocês vão mostrar para as pessoas que Deus é o autor da bondade, que Deus é o autor da pureza, que Deus é o autor da obediência e não você mesmo. E essa é uma verdade dura de ser encarada. E por isso as pessoas perseguem e querem calar a voz da igreja. E aqui eu quero fazer uma segunda colocação. Meus irmãos, a palavra de Deus fala ao nosso coração. Fala. E eu tenho certeza que quando você quer ouvir a voz de Deus, você quer ouvir a voz de Deus baseado numa visão muito pessoal do que você está precisando, do que você acha necessário para a sua vida. E é exatamente aqui que vão começar os conflitos. Talvez você entre na casa de Deus e pense em algumas vezes: eu não vim aqui para ser confrontado. Eu queria ser consolado. Eu queria sair feliz, mas às vezes eu saio triste porque a palavra de Deus fala coisas sobre mim que são muito fortes, que são muito graves. Mas sabe por que isso é necessário, meus irmãos? Porque, bom, eu acho que eu vou ter que dar um spoiler do final, mas o livro de Apocalipse, quando nos descreve a cidade santa, lá em Apocalipse 21, fala coisas maravilhosas sobre a cidade santa. Mas ela também fala de uma coisa muito especial. Fala de pessoas que vão ficar fora da cidade santa. Se você ler Apocalipse 21, você vai ver lá: vi novo céu e nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Eu vi a cidade santa descendo dos céus como uma noiva maravilhosa, preparada, ataviada, adornada para o seu esposo. E fora ficam os cães, fora ficam os feiticeiros, os mentirosos. Ou seja, o que João está dizendo aqui é uma coisa que deve consolar os cristãos. E os cristãos são consolados, meus irmãos, a partir da santidade e da pureza de Deus. Onde a santidade de Deus está, o cristão está. Onde a santidade de Deus não está, o cristão não está. Então é algo que só os cristãos podem saber. Se você vai sair ou não consolado daqui, isso vai depender do seguinte: você já é um filho de Deus? Porque se você não for, ainda é tempo. Por um lado nós enfrentamos, meus irmãos, um trono, nós encontramos um trono, e esse trono nos fala sobre a soberania de Deus. Existe uma segunda coisa que João enxerga aqui. O versículo 6 nos diz que diante desse trono existe um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e à volta do trono estão 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás.
É por isso que eu disse que Apocalipse é meio assustador. Porque quando você, por exemplo, imagina alienígenas que estão querendo dominar o mundo, você imagina os alienígenas como seres que têm olhos por todos os lados da cabeça. Você não vai imaginar que tem uma coisa assim lá nos tronos de Deus, né? Seres que têm olhos para frente e por trás. E aqui o texto não fala quantos são, mas fala que são vários. E aí você fica pensando, gente, mas tem esse tipo de coisa lá no céu? E é claro que nós temos que entender isso no seu devido contexto. Sabe o que é o mais interessante, irmãos? O texto nos fala que a sala do trono de Deus fica no céu. Mas o fato de ficar no céu não quer dizer que está tão longe de nós, está tão longe da nossa realidade aqui na Terra, que Deus não pode ser alcançado de momento nenhum. O que nós encontramos aqui é totalmente diferente. Muito embora o trono seja elevado, existe um mar de vidro semelhante ao cristal, que nos dá justamente a ideia de transparência. A ideia, meus irmãos, é que essa sala do trono não fica distante e inacessível, mas a partir dessa sala do trono, Deus enxerga, Deus contempla o que está acontecendo na terra. E essa é uma ideia, inclusive, que todos os textos da Bíblia corroboram. Se você lembrar, por exemplo, lá da Torre de Babel de Gênesis 12, Gênesis 11, desculpa, o texto vai nos contar, num determinado detalhe, que Deus se inclinou para ver o que estava acontecendo e viu que os homens estavam construindo uma torre. A ideia, meus irmãos, é que Deus não levantou do trono para ver. Deus não precisou sair do trono e foi lá na janela dele para ver. A ideia que João está falando é essa, exatamente essa. Deus não precisa sair de onde ele está para poder contemplar aquilo que está acontecendo na terra. Porque abaixo e dos lados do trono existe esse mar de vidro. Ou seja, a ideia por trás desse mar de vidro é a seguinte: Deus vê. E a ideia desses seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás, é justamente essa: Deus vê. E o fato, meus irmãos, desse mar de vidro estar presente aí na sala do trono também nos aponta para a segunda lição que nós aprendemos. Deus enxerga. Deus contempla. E existe uma coisa muito emocionante nisso, que é justamente o fato de que se você é uma pessoa que está vivendo a sua vida, que está sofrendo algum tipo de problema pessoal, algum tipo de dilema por causa do testemunho, e às vezes você se sente como se Deus não estivesse vendo, João está dando para você exatamente o quadro inverso. Deus está vendo. E uma das coisas mais maravilhosas, meus irmãos, a respeito da nossa condição aqui na Terra, é que Deus não fica lá em cima simplesmente, mas Deus contempla o que nós estamos passando. Deus vê o que você está passando. Deus sabe o que você está passando. E é exatamente esse ponto que é enfatizado por João aqui. Esses seres viventes cheios de olhos, o texto diz que são 4. E esses 4 seres viventes são descritos no versículo 7. Olha só como essa descrição soa familiar. O primeiro ser vivente, segundo João, é semelhante a leão. Aí você pensa, leão? O que leão nos lembra? Eu acho que você já matou. Mas, de qualquer forma, o texto fala que o segundo é semelhante a um novilho, ou seja, um cordeiro. Leão, cordeiro, pegou? Terceiro ser vivente, ele tem o rosto como de homem. Leão, cordeiro, homem. Entendeu? O quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Esses seres viventes, meus irmãos, são uma forma de João nos dizer o seguinte: eles se identificam com todo tipo de problema pelos quais nós também passamos. Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, o Deus Emanuel, o Deus conosco, aquele que revigora as forças. O que está sendo descrito aqui é que o Deus que está habitando no trono celestial é um Deus que se identifica de forma pessoal com as nossas dores, meus irmãos, porque Ele passou por elas. Todos esses dilemas pelos quais nós passamos quando a gente tenta ser obediente, Deus em Cristo Jesus também passou. E Deus tem uma promessa muito especial para nós. O texto fala assim em Isaías: os que esperam no Senhor renovam as suas forças e eles subirão com asas como águias. Eles vão correr e eles não vão se cansar. Eles vão caminhar e eles não vão se fatigar. O que está acontecendo aqui, irmãos, é que o fato de Deus contemplar
você e a sua dor e a sua dificuldade também é uma realidade que nos lembra que Ele nos revigora. Então a mensagem de Apocalipse é essa: continua, porque é assim mesmo, porque foi assim com Jesus Cristo, porque foi assim com os grandes homens da história e vai ser assim com você também. A igreja é chamada, meus irmãos, a contemplar a realidade dos fatos. A igreja é chamada aqui a entender o contexto onde ela está. É claro que nós esperávamos passar por tempos de paz, por tempos tranquilos, mas não é essa a realidade que nós estamos vivendo. E se você começar a comparar o que está acontecendo aqui com o que está acontecendo fora daqui, às vezes essa pergunta começa a pairar. Por que aqui as coisas estão acontecendo? Por que comigo as coisas estão acontecendo? Porque justamente nós tivemos que passar pelo que passamos, porque eu tive que passar pelo que eu estou passando. O que João está nos dizendo em Apocalipse, que essa não é uma dor exclusiva sua, mas essa é uma dor de todos os filhos de Deus, inclusive o unigênito Filho de Deus, Jesus Cristo, passou por tudo isso aqui. Mas o fato de ele ser descrito como alguém que é semelhante a leão, a novilho, a homem e a águia, é justamente mostrar Jesus Cristo como aquele que venceu as dificuldades e hoje está lá do lado do Pai. Meus irmãos, o fato de Deus contemplar aquilo que nós estamos passando é o que deve nos levar a nos rendermos a Ele em todos esses momentos. Deus está enxergando, mas Deus quer que eu e você continuemos. É por isso que a última descrição aqui é a da águia. Deus quer que você voe mais alto. Deus não quer que você pare por aí, só porque a coisa começou a complicar. Deus não quer que você abandone a sua trajetória de fé, porque chegou um momento em que as coisas começaram a acontecer. Deus quer pegar você pela mão e quer fazer você subir mais alto ainda, porque o nosso destino final é o céu, é esse lugar onde Deus está. E nós cremos, meus irmãos, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. É a promessa aos filhos de Deus. Nós vamos chegar lá. E é por isso que o Senhor está nos chamando a continuar. O Deus Todo-Poderoso, a sala do trono, o centro de controle do universo tem esse mar de vidro porque Deus está vendo. E Deus quer que você continue. E Deus quer pegar você pela mão e falar: nós vamos continuar. Nós vamos juntos. Nós vamos em frente. E nós vamos vencer. E por fim, meus irmãos, a terceira coisa que nós encontramos no trono, nós já vimos que a sala do trono tem um trono e tem alguém sentado nele, o que nos lembra que Deus é soberano. Nós vimos que diante desse trono tem um mar de vidro semelhante ao cristal, tem seres viventes com olhos cheios de olhos por dentro, por fora, por frente e por trás, que nos lembram que Deus nos vê. E sabe uma outra coisa que tem na sala do trono de Deus? Cântico, louvor. E aqui nós temos dois exemplos, o versículo 8 e o versículo 11. E é interessante nós pensarmos nisso. Na sala do trono de Deus tem música. Na sala do trono de Deus existem pessoas cantando para o próprio Deus. E sabe o que isso nos lembra, meus irmãos? Isso nos lembra que nós devemos prestar atenção nesses cânticos. E eu quero convidar você para que nós olhemos para eles. O versículo 8 fala assim, que o primeiro cântico é um cântico que exalta o quê, exatamente? O texto nos diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Esse primeiro cântico exalta o ser de Deus. Exalta a Deus por Ele ser quem Ele é. O fato de Deus ser o que Ele é, leva aqueles anciãos a cantarem. Aquele que era, que é e que há de vir é santo, santo, santo. É o superlativo do hebraico. Nós poderíamos traduzir perfeitamente, meus irmãos, essa expressão santo, 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 por algo santíssimo. Sacrossanto é o Senhor Deus. Mas é que o hebraísmo, a língua hebraica, quando quer fazer superlativo, multiplica as palavras. É por isso que tem santo, santo, santo. Eles não colocam aquele final íssimo, ácimo, como a gente faz. Mas eles usam essa forma de superlativo, repetindo a palavra. Santo, santo, santo é o Senhor Deus. Ou seja, lá no céu, as pessoas estão agradando ao Senhor, louvando ao Senhor por quem Ele é. Pelo ser divino que Ele é. E no versículo 11, o texto nos fala que Deus está recebendo um outro tipo de louvor. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Por quê? Porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da Tua vontade
vieram a existir e foram criadas. Deus não está sendo adorado simplesmente por quem Ele é na sala do trono, mas Ele também está sendo adorado, meus irmãos, pelo que Ele cria, porque Ele é Criador. Então pegue esses dois cânticos, una-os e entenda. Sabe por que Deus está sendo adorado com cânticos no céu? O texto diz: Senhor, o Senhor é tão santo, Tu és tão santo, que todas as coisas que Tu fazes são certas. E isso aplicado no contexto de tribulação, implica em louvarmos ao Senhor. Por quê então, meus irmãos? Senhor, nós Te louvamos, porque a Tua mão criadora é que proporcionou essa situação que nós estamos vivendo. Foi o Senhor que fez isso. É o Senhor que é o autor das circunstâncias da minha vida. Foi o Senhor que fez e que causou tudo aquilo pelo que eu passei. E por que você acha que Deus fez isso? Por que você acha que Deus caminhou com você exatamente por esse caminho que você caminhou? Por que a sua vida foi exatamente como ela foi? E não foi diferente em nenhum momento. Às vezes a gente pensa que poderia ser, mas por que não foi? Por que desse jeito? Por que assim? Por que a nossa história teve que ter exatamente esses contornos? Meus irmãos, o texto nos diz algumas coisas interessantes sobre esses cânticos. O versículo 8 fala que esses 4 seres viventes têm cada um deles, respectivamente, 6 asas. E eles não têm descanso. Eles falam isso aqui, que está no versículo 8, toda hora, sem parar. Mas o detalhe mais impressionante para mim é a descrição que João dá desses seres viventes. Eles têm 6 asas. Você se lembra de uma outra visão que colocava seres de 6 asas? É a própria visão de Isaías, não é? E aqui o texto não diz, meus irmãos, e isso é um dado interessante, não são os anjos que têm asas, tá? Esses aqui têm, os serafins. 3 pares de asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Não é todo anjo que tem asa não, tá? Esses aqui têm. E o fato de eles terem 3 pares de asas nos mostram que quando eles estão na presença de Deus, eles não têm coragem de mostrar o rosto nem o pé. E isso nos fala a respeito de uma santidade maravilhosa, que até mesmo os seres que já estão lá no trono têm o maior respeito por contemplar. Mas para mim, o fato de eles terem 6 asas nos aponta para uma outra realidade. E essa outra realidade, meus irmãos, é justamente o fato de que você encontra no versículo de número 9, esses seres viventes dão glória, honra e ação de graças ao que se encontra sentado no trono e que vive pelos séculos dos séculos. Ou seja, eles são gratos. O que nós encontramos aqui é que a visão é a seguinte: quando você chegar lá, você vai entender que valeu a pena passar por tudo isso. Por quê? Porque você chegou. Se Deus não tivesse feito com que você tivesse passado por tudo isso, você não chegaria. O que os seres viventes estão nos dizendo com seus cânticos é que a nossa vida tem alguns contornos que são extremamente interessantes, curiosos, mas doloridos. São extremamente questionáveis em alguns momentos. Fazem com que a gente faça igual o salmista no Salmo 13, perguntando: Senhor, até quando? Será que o Senhor se esqueceu de mim? Mas o fato é que esses seres viventes aqui estão adorando ao Senhor desse jeito, porque eles estão na sala do trono. Irmãos, se nós estamos sendo provados por Deus, essa é a maior prova de que Deus não nos abandonou. Porque se Deus tivesse nos abandonado, nós estaríamos pensando que nós somos livres para tomar as decisões, nós estaríamos pensando que nós somos senhores do nosso próprio destino, e que tudo que nós fazemos porque nós podemos fazer. O fato de Deus colocar empecilhos no nosso caminho nos mostra que Ele tem um plano muito mais elevado do que estes que dizem respeito apenas a sucesso profissional e circunstancial nesse mundo. Deus quer dar a você pessoalmente a mesma visão que Ele deu para João. Deus está fazendo com que nós passemos pela tribulação justamente para que você mude o seu caminho e saiba que Deus quer que você retorne, que Deus quer que você volte e que Deus quer que você enxergue quem Ele é. É isso que explica, meus irmãos, esses caminhos que aparentemente são aleatórios e incompreensíveis, mas que no plano de Deus tem todo o propósito. Deus está te dando uma visão da soberania dEle que te faz pensar o seguinte: quando eu chegar lá,
Quando eu estiver lá, eu vou entender. O Senhor fez todas as coisas cooperarem para o meu bem. Por isso a pergunta aqui é exatamente essa. Não é simplesmente você perguntar a Deus por quê? Por que eu? Por que comigo? Por que assim? Por que desse jeito? Mas a questão é você perguntar assim: Deus, eu já tenho olhos para contemplar o que o Senhor quer fazer na minha vida? Eu já tenho olhos para contemplar a sala do trono do Senhor? Eu tenho olhos para contemplar a tua soberania? Eu estou sabendo quais são os caminhos que eu estou trilhando? Eu digo a você, a provação faz você questionar tudo isso. E é o momento perfeito para você olhar para o céu. E é o momento perfeito para você olhar para o trono. É o momento perfeito para você cantar ao Senhor: eu quero continuar. A provação, meus irmãos, testa a fidelidade. A provação testa a sua fé. E é exatamente por isso que Deus as coloca. E sabe, existe ainda uma figura final, e com essa aqui eu quero encerrar. O versículo 10 fala que os 24 anciãos, cada um deles tem uma coroa de ouro. Mas olha o que o versículo 10 está dizendo. Os 24 anciãos vão se prostrar diante daquele que se encontra sentado no trono, vão adorar o que vive pelos séculos dos séculos, e eles vão depositar as suas coroas diante do trono. Sabe o que isso significa, irmãos? Isso aqui é uma referência ao fato de que Deus tem algo muito melhor do que aquilo que você já recebeu. Isso significa que Deus quer levar você a fazer algo muito mais importante do que ganhar uma coroa de ouro. Coroa de ouro aqui é uma referência a algo muito precioso. Ter uma coroa de ouro não é para qualquer pessoa, até porque naquele tempo o imperador César romano não usava coroa, ele usava outros tipos de adereços. Usava folhas de louro, usava materiais que, se os irmãos olharem os filmes históricos, os seriados, vocês vão ver. O imperador não usava coroa. Mas esse ponto aqui vai colocar a coroa e ao mesmo tempo vai fazer e vai nos dar uma visão de alguém depositando a coroa, meus irmãos, justamente porque a atitude de uma pessoa vencedora é a rendição. E é exatamente por isso que eu creio que João está dando essa visão para cada um de nós. Às vezes a gente se pergunta, por que a provação? E aí você vai se lembrar de uma coisa muito preciosa que Apocalipse fala. Apocalipse chama os filhos de Deus de vencedores. E sabe por que Apocalipse chama os filhos de Deus de vencedores? Porque eles foram provados, porque eles foram aprovados, e eles renderam o seu projeto de vida ao projeto de vida do Senhor. A atitude deles de rendição é que lhes garantiu vitória em meio a todas as situações pelas quais eles passaram. E é por isso que Deus prova a mim e a você. Porque o céu, meus irmãos, é para os vencedores. Deus coloca a provação justamente para que você e eu possamos refletir a respeito da intensidade da nossa fé. Até onde nós estaremos dispostos a ir. Os seres viventes depositam as coroas. O que é que eu e você vamos depositar diante do trono do Senhor nessa noite? O fato de eles depositarem as suas coroas, meus irmãos, aponta para o fato de que eles não estão se reconhecendo como reis. Eles estão se reconhecendo como súditos. Eles não são governadores, eles são governados. Eles não são os reis. Eles são discípulos do único rei. É por isso que eles jogam as coroas aos pés do trono. Eles estão dizendo, o Senhor é o rei. E nessa noite, talvez você tenha entrado aqui justamente se sentindo um rei. Se sentindo poderoso. Se sentindo dono da sua vida. Mas mesmo que você tenha essa sensação, mesmo que você tenha essa impressão a respeito de você mesmo, eu tenho certeza que você não tem a resposta para a pergunta mais fundamental. Por que as coisas acontecem como elas acontecem? Por que nós passamos pelo que passamos? Por que Deus permite determinadas coisas? A única maneira de você receber a resposta é você lançando a sua coroa. É você dizendo, eu não sou rei. O rei é o Senhor. A minha visão é a sala do trono. Ela é muito melhor do que qualquer coisa que eu venha almejar nessa terra. E é por isso que eu quero convidar você a ter exatamente a mesma postura. Se renda. Deus está nos dando essa visão por meio de João para nos ensinar isso. Ele é rei. Ele é soberano. Ele enxerga o que nós estamos passando. E Ele quer que nós nos rendamos. E você quer uma forma melhor de demonstrar rendição
do que cantando. É por isso que o capítulo vai terminar dizendo assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Eles puderam falar isso ao Senhor porque eles depositaram aquilo que lhes dava glória, a coroa. Quando eles dizem: Senhor, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, eles literalmente fizeram isso. Eles pegaram a coroa e eles colocaram lá diante do trono, falando assim: Senhor, está aqui. E é exatamente isso que eu gostaria que nós todos, o mais breve possível, possamos fazer diante do Senhor. A melhor glória que você pode dar para Ele é reconhecendo a autenticidade da soberania dEle. Renda a sua coroa. E reconheça o único soberano que é o Senhor. E quando você estiver se perguntando por quê de tanta coisa, por que de tanta tribulação, por que Deus está nos provando, por que nós não estamos colhendo o que nós imaginávamos estar plantando, saiba de uma coisa: esse trono está cercado de um mar de vidro tão transparente que Deus enxerga o que está acontecendo aqui. Os seres viventes têm olhos para enxergar, para contemplar a nossa vida e o nosso clamor, mas para nos incentivar a continuar. Portanto, não desista da fé, não desista da caminhada, não desista de continuar prosseguindo, não desista de obedecer ao Senhor, não desista, porque o nosso triunfo, meus irmãos, não é terreno, o nosso triunfo é eterno, e é na sala do trono do Pai. Um dia nós estaremos lá, e um dia nós também vamos colocar as nossas coroas. Que visão maravilhosa. Que isso esteja, meus irmãos, incentivando a todos nós, nessa noite, a podermos continuar confiando no Senhor. E quando você estiver em meio a tantas coisas, olhando ao seu redor e percebendo tudo caindo, que o Senhor possa dar a você o mesmo que Ele deu a João: uma porta aberta no céu, uma visão de um trono, e mais importante, alguém sentado dele. Que Deus os ajude, que Deus os fortaleça, que Deus os abençoe. Amém.